Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fer Mendes, nós estamos no canal Pedagogia Tira Dúvidas e este é mais um vídeo resumo da disciplina Teorias e Práticas do Currículo. Dessa vez nós estamos com o resumo da unidade 3 do livro didático. E aí, vamos estudar juntos? Então, pessoal, nessa unidade 3 a gente vê aqui alguns conceitos sobre igualdade e equidade. Qual que era, então, a função da escola, a função social da escola e a partir dos anos 90? Aconteceram algumas reformas educacionais nesse intuito, de estabelecer-se uma igualdade entre os estudantes, entre as pessoas no âmbito educacional. E se estabeleceu assim mecanismos de controle da qualidade educacional. E esses mecanismos foram as provas, as avaliações externas, a Avaliação Nacional de Alfabetização, ANA, o ENAD, o ENEM, a Prova Brasil, a Provinha Brasil e muitos outros. Lá, quando a gente viu lá um pouquinho sobre a Constituição, vimos também que é uma garantia da questão da qualidade da educação. Então, aqui já veio se preocupando com essa questão da garantia, através dessas avaliações externas. Promover também e garantir a materialização dos princípios meritocráticos e competitivos. Cada um deve ter oportunidades iguais, deve aproveitá-las sem considerar nenhuma especificidade ou individualidade. Nós vemos aqui na figura, eu gosto muito dessa imagem a respeito de igualdade e equidade. Igualdade é dar às pessoas as mesmas oportunidades, sem observar nenhum tipo de especificidade ou individualidade das pessoas. Você vê que 3 pessoas de alturas diferentes deram caixas iguais. Isso é igualdade. Agora, a equidade é adaptar as oportunidades de uma maneira justa, distribuindo para quem tem menos, mais, e para quem tem mais, menos, para que assim realmente se estabeleça uma igualdade. E, por fim, aqui, articular a produção educacional às necessidades estabelecidas pelo mercado de trabalho. Então, nós vimos aqui que as reformas, então, elas pensavam em mensurar a qualidade educacional, promovendo, assim, uma questão de meritocracia, através da igualdade, e articulando a educação ao mercado de trabalho, visando o quê? O capitalismo. Então, a função social da educação fez com que a escola garantisse os empregos, a chamada empregabilidade, vinculada a uma concepção de educação estreitamente relacionada aos interesses do mercado econômico. Então, aí vem a questão, a escola deve ou não formar para o trabalho? Gente, essa é uma questão muito prática. A escola ela deve formar o sujeito integral, não somente para o mercado de trabalho, uma educação tecnicista. A educação ela deve servir sim para a pessoa entrar no mercado de trabalho, mas também deve ajudá-la a desenvolver o pensamento crítico, para que ela não possa ser um sujeito alienado. A partir dos anos 90, os documentos curriculares, então, foram pós-LDB 9394/96, os documentos prescritores. Quais são os documentos prescritores? Aqueles que têm uma garantia legal, que são obrigatórios. Conteúdos a serem ensinados são estabelecidos pelos órgãos governamentais, ou seja, a BNCC, que surgiu aí com as competências e habilidades, mais a parte diversificada. Isso aqui, bem rapidamente, as competências e habilidades é o conteúdo obrigatório e a parte diversificada é aquela parte que deve conter as regionalidades, de cada lugar do nosso Brasil. Gestão democrática, pensar em implementar o projeto educativo da escola a partir da legislação e política educacional. Aqui entra a questão de uma escola mais democrática, onde todos participam. O currículo e a prática educativa. O currículo escolar, então, não pode ser compreendido apenas por um único olhar e perspectiva, mas a forma pela qual ele se desdobra até chegar ao aluno também deve ser considerada. Por esse motivo, é importante conhecer as diferentes categorias de currículo. E agora a gente entra numa parte interessante. Inclusive, já foi questão de prova. O currículo formal, o currículo percebido, o operacional e o experienciado. Vamos ver aí as principais diferenças.
O currículo formal é a proposta elaborada pelo Estado, né? É aquele que vem pronto, que vem com a proposta do Estado, do governo, ou seja, são os documentos prescritores, os documentos, né, que são elaborados pelo Estado. Esse é o currículo formal. O currículo percebido é aquele currículo como o professor entende o que lhe foi passado. É a forma como o currículo desenvolvido pelo Estado é percebido, então, pelo educador, a partir da sua própria concepção sobre educação e formação dos indivíduos. O currículo operacional é aquele que realmente acontece, ele também é chamado de currículo real. Ele vai levar em consideração, além, né, do que os educadores compreendem do currículo formal, todas as demais variáveis que influenciam o processo de ensino-aprendizagem. Tipo o contexto escolar, né, onde eles estão, aonde se encaixa, o contexto político, um contexto econômico, social, etc. Já o currículo experienciado abrange a experiência do aluno, também chamado de currículo oculto, né? É aquele currículo que muitas vezes não está prescrito ali, ele não está documentado, mas ele acontece no dia a dia, né? Através das vivências, através das experiências entre aluno, professor, escola, e ele vai se construindo. Mais para frente eu pretendo fazer também um vídeo falando um pouco a respeito de currículo oculto, porque é um tema bem interessante. Então, no viés de um cidadão, além de profissional, consciente e capaz de promover mudanças na sociedade, alguns princípios pedagógicos que estruturam as áreas do conhecimento são necessários como eixos articulares, entre eles a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. O processo de ensino-aprendizagem nessa perspectiva quebra com a tendência histórica da disciplinaridade que o currículo formal impõe sobre o conhecimento. Aqui nós entramos, então, no mérito da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Vamos conhecer um pouco mais? Então, em primeiro lugar, o que é disciplinaridade? Lá quando surgiu, né, começou-se a falar sobre currículo, né, no início do século XX, nós vimos que foi muito dividido em disciplinas, daí surgiu a disciplinaridade. Então, com o desenvolvimento da ciência, houve essa proliferação de disciplinas aí, pessoal. Cada uma voltada para um segmento cada vez menor da sociedade. Ou seja, as disciplinas, o conhecimento ele foi se fragmentando em disciplina. A história trata somente disso, a geografia somente daquilo, o português disso, a física, a matemática, enfim. As disciplinas foram ficando fragmentadas, uma fragmentação do conhecimento. O conhecimento ficou, então, enciclopédico. E aí, esse termo interdisciplinaridade, ele veio para trazer que as disciplinas, elas devem se articular, elas devem se unificar. O conhecimento, ele não está apenas numa disciplina, o conhecimento, ele começa aqui, ele continua ali e assim vai. Então, é necessária essa questão da continuidade e interdependência para que o ensino se faça mais vivo, para que ele se faça mais eficaz. E isso é a interdisciplinaridade, disciplinas diferentes que dialogam entre si. Já a transdisciplinaridade, ela já abandona totalmente a questão da disciplinaridade e vai um pouco além de dialogar. Ela vem abranger questões também, além de intercalar uma disciplina com a outra, colocando mesmo para o mundo, para a vida, abrangendo as questões aí culturais, históricas, sociais, políticas, que atravessa a transdisciplinaridade. Então, ela vem atravessando as disciplinas, né? Trazendo olhares para a realidade, um pluralismo de ideias. Então, a essência da transdisciplinaridade é a ampliação da consciência e postura dos indivíduos em relação ao ser, à vida, à cultura e às suas relações e inter-relações. Vamos aqui agora ver brevemente sobre o currículo e avaliação. Então, gente, durante o ano letivo, os professores eles avaliam os alunos de diversas maneiras. Para isso, nós devemos observar uma série de fatores. Quando vamos pensar em avaliação, nós devemos pensar faixa etária, turma, individualidade, coletividade. Afinal, né, todos esses fatores vão influenciar aí no momento de se avaliar. Então, na avaliação do currículo e as suas práticas,
podemos afirmar que existem alguns níveis de avaliação que são escolhidos de acordo com os objetivos e finalidades do que se pretende avaliar. Existem, então, alguns tipos de avaliação que a gente deve levar em consideração neste momento. O que é, então, a avaliação externa? A avaliação externa é aquela realizada pelos órgãos governamentais, ou seja, é quando o Estado vai fazer uma avaliação, né? As mais conhecidas eu até coloquei aqui no slide, o Enem, a Provinha Brasil, ENAD, SAEB. O importante aqui, gente, é que uma questão importante a gente dizer aqui é que os resultados, né, dessas avaliações, eles devem vir para uma atitude transformadora e não para mensurar apenas a qualidade da educação. O que eu quis dizer com isso? Bom, quando o Estado vem, né, para avaliar uma escola, a educação daquela localidade, ele não tem que vir apenas para dar uma nota e mensurar essa escola é legal, essa escola é boa, nota 10, qualidade muito boa, qualidade média, qualidade ruim. Ele tem que pegar esses resultados e transformar a educação para o melhor, observando se está ruim, o que é que está ruim, o que é que pode ser feito para melhorar, porque senão não tem um verdadeiro sentido essa avaliação. Já a avaliação interna é aquela realizada por algumas escolas com estratégias, conteúdos, datas, prazos e pontuações definidos. É a chamada avaliação institucional também, né? Quando a escola se avalia para ver, né, o que pode ser feito para melhorar. A avaliação do processo de ensino e aprendizagem é realizada durante todo ali o processo de ensino e aprendizagem, né, entre professor e aluno, e ela se divide em avaliação diagnóstica, formativa e avaliação somativa. Nesses próximos vídeos nós vamos entrar aí também falando a respeito de avaliação, né, na disciplina de avaliação, e nós vamos comentar mais a respeito da avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Aqui você vê que a pessoa está subindo as escadas em cima das palavras acertos e por baixo as letras da palavra erros. Isso porque os erros, eles não podem ser vistos como algo negativo, porque os erros, eles ajudam a construir o caminho para o acerto. A avaliação diagnóstica, então, é aquela realizada lá no começo da aprendizagem, que ela diz exatamente quais são as principais deficiências, o que esse estudante já aprendeu, o que ele ainda não aprendeu, em qual grau ele está, em qual nível de conhecimento ele se encontra. Então, essa avaliação diagnóstica é a primeira avaliação realizada. Depois nós temos a avaliação formativa, que é aquela que dá a questão do feedback, né? Enquanto o aluno está aprendendo, essa avaliação ela é feita o tempo todo para ver se o conhecimento mútuo e o diálogo entre o professor está bacana, se está legal, melhorando assim os processos de ensino e aprendizagem. E a avaliação somativa, né, é aquela que acontece no final lá de cada ano, semestre, bimestre, enfim, como se organizar a educação naquele lugar. E as principais características são verificar, classificar, situar, informar, certificar e eu digo mais, mensurar, é a questão do resultado, né? Então, quais são as diferenças entre avaliar e medir? Avaliar busca refletir sobre a possibilidade de melhorar, né? Gera uma formação emancipatória. Já medir e mensurar visa identificar apenas quanto que absorveu, quanto que entendeu. Aqui a avaliação serve então só para verificar quantidades. Medir é quantidade, avaliar é buscar reflexões, né? Nós vemos aqui na imagem reprovado. Isso é o terror de muitos estudantes, observar e ver ali na sua prova o reprovado. E isso tudo por quê? Por conta dessa visão, né, de o quanto se aprendeu, o quanto se decorou, né, medindo assim a quantidade de conhecimentos, como se fosse possível. E avaliar é isso, buscar uma reflexão para o que pode ser feito para melhorar essa aprendizagem. Então é isso aí, pessoal. Gostou do conteúdo? Se inscreva no nosso canal, deixe um like, tá bom? Indica para os seus colegas. Nós estamos aqui falando sobre as disciplinas do curso de pedagogia das faculdades Croton, que são Unopar e Anhanguera. E é isso aí. Vamos estudar juntos?